O kit de misturas que viralizou no ABC. E são todos montados aqui, embalados a vácuo, com a melhor qualidade para você. E esse é o kit Família Premium, que vem carne em cubos, bife, almôndegas, carne moída, frango, salsicha, calabresa, linguiça toscana, franga passarinho e bisteca. Então conta comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um kit completo pra semana toda, que você pode retirar lá no consulado do churrasco, que fica bem em frente à Santa Casa de Mauá, ou receber no conforto da sua casa. Confira mais informações aqui na descrição. Toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Fala galera, hoje eu vim aqui na monta dos iPhones. Eles ficam localizados no centro de Mauá, próximo ao shopping. E hoje eu vim aqui para adquirir meu novo iPhone 17 Pro Max. Só quem já teve essa experiência sabe a emoção que é trocar de iPhone. E eu troco todo ano com ele. É uma loja que eu confio muito. Eles trabalham com aparelhos seminovos, lacrados e também fazem upgrade. Eu optei pela cor Silver, foi a cor que mais me encheu os olhos. Porém, eles também têm outras cores e outras opções de aparelhos. Então bora abrir esse 17 Pro Max comigo? Interessado em nossos serviços de link de pagamento e maquininha de cartão, pode nos contatar pelo nosso 0800 via WhatsApp ou se cadastrar no site que entraremos em contato, paypags.com. Acesse sua conta, clique em Criar nova conta, selecione pessoa física ou jurídica, preencha os dados de maneira bem intuitiva. Após finalizar, entraremos em contato com você. Paypags. Vender parcelado sem estresse e praticidade para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, advogado, esse é o podcast Juros Negócios e de antemão eu queria agradecer você que nos acompanha, pedir que você dê o seu apoio mais uma vez, comentando, curtindo, compartilhando e distribuindo esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Hoje um programa especial, voltado para um tema muito atual e que nós vamos discutir ele aqui bastante. Tenho comigo hoje a doutora Adema como minha co-host, ela que já fez a entrevista aqui com a gente, foi muito legal também. E hoje me ajuda a sabatinar o Dr. Bertoni. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor. Obrigado pelo convite. Dr. Bertoni, que é advogado especialista em direito criminal, empresarial, além de fazer parte também da comissão criminal e de processo criminal da OAB, é isso mesmo? Isso, e prerrogativas também. E prerrogativas também. E hoje ele senta aqui para bater um papo comigo, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dele e falar um pouquinho sobre o crime do falso advogado que tem se alastrado Brasil afora aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, doutora Adema, pelo seu tempo de novo. Presidente da OAB da Comarca de Mauá está aqui prestigiando de novo. Muito obrigado de antemão, viu? Eu que agradeço da gente falar desse tema tão importante que é o golpe do falso advogado, né? Que está pegando a sociedade e os advogados também, né? Causa um prejuízo muito grande para a gente. Então é muito importante divulgar isso, porque a população precisa conhecer cada vez mais o que está acontecendo e como evitar. Isso aí. Doutor, eu te conheço, estou te conhecendo agora. Já te sigo nas redes sociais lá,
já vi um pouco do seu material, mas eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Antes da gente entrar nisso daí, como que você começou? Você é daqui do ABC mesmo, não é? Como é que você entrou pro direito? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Vamos lá. Eu não sou daqui, moro em São Paulo desde os 15 anos, mas sou natural de uma cidade que chama Turmalina, no norte de Minas Gerais. Fiz Direito na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, iniciei em 2002, me formei em 2008, né? E, paralelo à faculdade, trabalhava na segurança pública, por isso que tem essa ligação, doutora Adman, Não tem como escapar. com o criminal, né? E eu sempre quis advogado, doutor. Eu nunca quis prestar concurso para promotor, para juiz, para nada. A minha vocação é advogar. Eu tenho dificuldade, sabe, de ter que emitir um juízo de valor para julgar uma causa. Eu prefiro escolher o meu cliente, acreditar naquela causa e defendê-lo em todas as instâncias que eu entender possível. E também recusar aquele que eu entendo que, em tese, não tem o direito, né? Mas também eu tenho dificuldade, não quis seguir a área da promotoria porque eu tenho muita dificuldade de acusar. Até, doutora, teve um tempo que me colocaram para relatar na comissão de ética e eu tinha dificuldade. Eu declinei porque eu tenho visão de advogado. De defesa. O Bertone é da prerrogativa, ele não é da ética, né? Ele é da prerrogativa, ele é da defesa. Ele vai lá para defender os advogados que passam por dissabores lá, por Sim. ter as suas prerrogativas violadas. As prerrogativas é o escudo da advocacia. Sim. Né? É o escudo da advocacia e nós, como advogados, somos o escudo do cidadão. Então, se a prerrogativa está violada, todo o sistema de defesa está violado. Então, quando o advogado, no exercício da sua função, ele tem lesado qualquer prerrogativa profissional, seja perante um juiz, um delegado, um promotor, seja um policial civil, militar ou qualquer outro órgão, é ali que nós entramos, para fazer valer a garantia do contraditório, da ampla defesa, do exercício profissional, para dar um aporte, para dar uma segurança para esse profissional. Eu tenho um elogio aqui para fazer, porque a gente em Mauá, nós temos pouquíssimo problema de prerrogativa, mas isso é graças ao trabalho preventivo que o Dr. Bertone faz. Chegou um delegado novo, ele já vai lá conhecer, se apresentar, como um lorde, sempre muito educado, mas ele já entende, aqui tem prerrogativa. Sim. Né? Então, eu acho que esse trabalho, realmente ele faz um trabalho de aproximação com as instituições. Então, dificilmente a gente tem algum problema. Né? A equipe de vocês é muito boa, e já que é para elogiar, além de elogiar o Dr. Bertone, eu gostaria de elogiar aqui, ficar registrado o Dr. Maurício também. Ah! Porque o Dr. Maurício, ele na ética, eu não sei, eu nunca precisei assim, né? Mas a impressão que eu dava é que parece que quando cai na ética, o advogado queria realmente acabar com o outro. Uhum. E o Maurício, eu percebo que é o contrário. O Maurício quer entender a história, quer tentar ajudar no que ele puder. Então, eu gostaria de elogiar publicamente o Dr. Maurício. Parabéns pelo seu trabalho. Então, eu vou reforçar isso. Do mesmo jeito que o Bertone faz um trabalho preventivo, o Maurício também faz. Ele faz os atendimentos na ética, ele dispõe do tempo dele lá, um dia na semana. Ele entende o caso, muitas vezes ele chama o advogado, e às vezes não é nem um caso de ética, mas algum desentendimento, e ele concilia o advogado com aquele cliente dele, ele resolve. Exatamente. Tanto que uma quantidade mínima aqui em Mauá chega no Tribunal de Ética lá em São Bernardo, porque a maior parte o Maurício consegue resolver, e isso é graças a ele realmente. Isso aí. Continuando, doutor. Então, se formou em 2008? 2008, e desde então já montei meu escritório por conta mesmo, e de lá para cá eu tenho esse amor pela advocacia. Eu sou advogado por opção e por vocação, e vou ficar mais alguns anos ainda, doutor Adman. Muito legal. Sempre foi voltado para essa área? Na faculdade pensou em caminhar para as outras áreas? Eu falo isso porque eu brinquei com a doutora Adman no último programa, que quando a gente entra na faculdade, todo mundo quer veredar pelo criminal. Exato. São as aulas mais interessantes, a hora que começa a medicina legal ali, todo mundo quer. Mas eu, por exemplo, saí de lá para o trabalhista já, para o empresarial. E como é que foi nesse período para você, Perfeito. doutor? Quando eu iniciei, né, eu tenho até esse estigma da advocacia criminal, porque eu fiz muita advocacia criminal no começo. Né, por já ter uma certa acessibilidade junto a delegados, polícia, saber que é um meio muito difícil para quem se inicia. Né? Chegar numa delegacia só com conhecimento de direito é difícil atuar. Se você não tiver um conhecimento prático, saber como se portar, saber como comunicar, saber, né, se portar numa delegacia de polícia. Então, eu já tinha esse acesso, somando com a teoria, eu advoguei bastante.
Só que é exaustivo. É uma advocacia que você tem que estar todo dia no fio da navalha, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui transicionando. Hoje eu tenho bastante clientes de empresas também. Então, faço um preventivo também empresarial, focado no direito do trabalho. Tem muitas empresas que a gente faz a defesa Sim. e consultoria também. Quando foi o último programa, eu estava comentando com a doutora Adma, a doutora Adma me falou assim, eu desligo meu celular de final de semana, que eu não sou parteira e nem sou advogada criminal. Nosso amigo já não tinha essa mesma sorte. Não tinha. Hoje, doutor, eu estou mais restrito na área criminal para familiares ou pessoas próximas aos meus clientes empresariais também. Sim, crime ambiental, Exato. tem uma série de coisas que dá para... Até assim, Maria da Penha. Sim. E o que eu falo, às vezes, até choca, né? Um homicídio. Poxa, um homicídio não necessariamente é um criminoso que vá cometer. É um crime que... Estávamos conversando sobre isso em off aqui, doutor. Em off. É um crime que, em potencial, o ser humano pode cometer no momento que ele está no seu dia de fúria, ou no momento que ele tem que agir numa extrema legítima defesa, ou também num estado de violenta emoção. Exato. Então, nessas áreas a gente tem atuado bastante. Maria da Penha, que é um conflito, às vezes é o pai, é uma pessoa, um trabalhador, e a esposa também, que se desentenderam, mas aquele desentendimento caiu na tipificação legal. Sim. De uma violência doméstica, ele vai preso. Então, a gente sabe. Agora, eu tenho evitado, atualmente eu não tenho mais aceito muitas ações de crimes de roubo, de crimes de tráfico. Eu tenho podido selecionar um pouquinho mais. Então, entendi. Porque são ações mais difíceis, que envolvem uma seara de atuação um pouco mais complexa do que aquela que eu estou querendo seguir agora. Doutor, eu vou fazer a última pergunta para o doutor aqui de carreira, tudo para a gente entrar no tema do podcast. Como é que tem sido para o doutor? O doutor se formou em 2008, é meu contemporâneo, também me formei em 2008, consegui pegar o AB em 2009. Como é que é empreender na advocacia, doutor? Então, o empreendimento, como qualquer outro negócio, né? Não podemos... Aquilo que nos serviu até agora, doutor, não serve para nos levar daqui para frente. Nós estamos no mundo digital, nós estamos no mundo de internet, de mídia social, naquele conflito, naquela linha tênue de poder fazer uma publicidade ou não, como que eu me manifesto ou não, não dá para ficar mais esperando o seu cliente só olhar sua placa e subir. Nós temos que estar presente nas mídias sociais, temos que estar presente nas redes, nas comunicações, nos podcasts, né? E eu gosto do empreendimento, não foge muito das outras áreas, né, de empreendedorismo. Então, nós temos que saber liderar, gerir pessoas, gerir processos, planejamento, prospecção de clientes dentro dos limites éticos, marketing legal. Então, além de advogar, nós temos que empreender. Essa é o que eu tenho notado, e eu acho que se pretende ter um escritório de advocacia, o advogado, além de advogar, ele tem que saber empreender, porque tem muita gente boa ficando para trás. E tem muita gente que, com o devido respeito e com toda a cautela do mundo, que não tem tanto conhecimento técnico, bombando nas redes sociais, fazendo audiências. Às vezes eu fui fazer audiência aqui no Fórum de Mauá, um advogado lá de Goiás, pegando reclamante aqui. Uhum. Por quê? Como é que ele conseguiu chegar aqui? Porque ele está tendo algo que talvez nós não temos. Ele conseguiu chegar em um meio de acessar clientes fora da caixinha dele lá local. Sim. E quem não souber fazer isso hoje em dia... Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Quando diziam, né, que a gente... é uma profissão para quem gosta de estudar. De fato, o direito está mudando todo dia, a gente precisa estudar realmente o direito. Mas agora a gente também tem que estudar gestão, marketing, todas essas coisas. Porque até aqui a gente vinha, cliente era basicamente indicação, né? Você trabalhava por indicação. Hoje não mais. E aí vai acontecer exatamente... A gente já está vendo acontecer exatamente isso. Pessoas que não têm nem esse conhecimento todo, mas com escritório enorme, e aí eles vão contratar aquele que é muito técnico, tem muito conhecimento, mas não sabe prospectar. Então, aí aqui ele vai virar funcionário do que sabe prospectar. Então, tem que aprender realmente e ir para cima. Temos até, doutora, acho que a doutora divulgou essa semana que vai ter um encontro da advocacia em São Bernardo. Amanhã. E vários painéis são voltados para empreendedorismo, para marketing, para esse posicionamento, né, nas mídias sociais, porque tá junto. Tá junto. Semana passada, inclusive, teve o ENJA, né, que foi o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, então
quanto do país todo. E eu vou te falar que acho que uns 80% foi dos painéis foi sobre marketing, administração de escritório, esse tipo de coisa, porque não é mais como era antes, né? E também inteligência artificial, que tem mais uma questão. Meu Deus. Hoje, aquele advogado mediano que estudou pouco, esse vai ser atropelado pela IA, sim. Vai. Porque o que um advogado mediano faz, a IA faz. Sim. O diferencial é você que saber fazer lá o prompt, a IA vai te dar um resultado e você jogar aquilo para o teu Word, onde quer que seja, e você corrigir aquilo. Exato. Ou você saber na hora de fazer o prompt, porque muitas vezes, já experimentou bater um papo com ela? Ela fala, você pede uma coisa básica, ela manda. Você, mas olha, isso, assim, assim, assim. Você tem razão. Você tem razão e ela muda, então... Mas eu vai acho acreditando só no que ela te diz. A IA... já vamos fugir do foco já, mas a IA... a gente está falando aqui, todo mundo aqui tem pelo menos 10 anos de advocacia. Nós já temos um banco de petições, algumas coisas ali que já tem o Frankenstein ali. Já. Dificilmente surge um tema totalmente novo para você fazer alguma coisa. E aí, se você tem esse auxílio para fazer aquilo que está faltando, é outra coisa. Pedir para fazer uma petição completa, pedir para contestar alguma coisa, já não é, pelo menos não é o nosso caso, né? Não. A gente já tem e eu tenho mesmo, falando de direito do trabalho, eu tenho uma pasta que chama Frankenstein, tá lá. Verbas rescisórias. Sim. Eu entro, pego lá, tem o tópico e tem o pedido, tá tudo prontinho lá, é só fazer. Uso capião, eu tenho uso capião com herdeiros, capião não sei o que, estão todos os modelos lá, porque assim, aquele pedido já tá lá. Às vezes você remenda desse com aquele que tem, mas você já sabe onde buscar. A IA é muito útil quando você coloca lá. Por exemplo, esses dias eu ia fazer a contra-razão de uma apelação. Eu já tinha feito réplica, tinha feito tudo desse processo na unha. Eu falei, vamos, hoje. Joguei lá e falei assim, olha, me mostra aí pontos vulneráveis. Ela trouxe, esse é vulnerável, esse, como melhorar esses pontos, assim, assim. Algumas coisas eram besteira, não dava para fazer, ou de fato eu não tinha prova para aquilo, né? Mas algumas coisas eu falei, então tá. Então aí você bate um papo como se eu estivesse batendo um papo com outro colega. Aí fala, obrigada pelas ideias, agora deixa comigo, né? Agora deixa comigo. Esses dias eu precisava de uma cláusula de confidencialidade, que eu não tinha feito nenhum contrato ainda que tivesse cláusula de confidencialidade. Aí pedi, aí me ajustou, eu fiz a minha própria pesquisa, tá ali, tá bonitinho, já consegue resolver fácil. Ele te ajuda, né? Mas não te substitui de maneira nenhuma. Ainda bem, né? O que eu tenho... Mas alguns vão ser substituídos. O que eu tenho aqui na IA é que ela é uma ferramenta. Sim. Então, assim, vamos lá, um exemplo clássico aqui do ABC. Eu não sou torneiro mecânico, então se eu pegar uma máquina lá da GM, da Ford, eu não vou saber fazer nada com ela. Mas o operador que pegar aquela mesma máquina, ele vai voar, né? Nós somos advogados. Se eu der um comando para a IA como ferramenta e falar o que eu quero, ela vai me retornar melhor do que uma pessoa que não tem conhecimento. Então, ela não está substituindo o meu conhecimento. Ela é uma ferramenta que vai me aperfeiçoar, que vai facilitar o meu trabalho, né? Mas o comando tem que ser do... Mas já apareceu para você, doutor? O cliente falou assim, não, eu já fiz lá no ChatGPT, tá aqui, é só você assinar. Você vai cobrar tudo isso para você assinar para mim? Eu falei, então. Sim, exatamente. assina então não, você. Isso não, mas o que acontece, parece para mim direto é a pesquisa, assim. Fala, doutor, eu pesquisei, é para fazer isso aqui, Não, eu pesquisei o que a gente podia fazer para fazer isso aqui. A vontade que você tem de falar, querido, você não precisa de advogado, né? Faz, a IA tá te dando tudo aí, vai, faz pela IA. Então, mas assim, são ferramentas, né? Da mesma forma que às vezes a gente quer entrar na medicina e pesquisar um laudo médico, aí você vai lá ele falou, pode ser um câncer isso aqui. Aí você fala, não, deixa quieto. Né? No direito é a mesma coisa. Então, pesquisa o que é dor de cabeça intensa no Google, acabou, pronto, você morreu. Eu morri em 3 dias. Não, pode ser nada e pode ser um tumor cerebral. Entendeu? Então, e assim, além disso, a IA, por mais que ela possa te redigir até uma peça muito boa, e na audiência, ela vai fazer audiência pra gente? Não vai. Não vai. Então, se você não souber o que você tem, as regras processuais, saber se portar numa audiência, a IA não vai servir de nada. Mas vamos marcar outro programa para falar sobre isso, que eu tenho... Se a gente for comparar com o direito norte-americano, por exemplo, que é meio binário ali, a hora que você entra com a ação, você já sabe até quando você vai receber, a IA pode nadar de braçada ali, naquele tipo de... Aqui no Brasil ainda vai demorar. Doutor, vamos falar do tema, acho que tem esquentado muito a cabeça dos advogados e, por que não, dos clientes também. O crime do falso advogado. Doutor, o que é o crime do falso advogado? Fala pra gente aí um pouquinho. Vamos lá. É o crime da vez, né? Hoje,
Nós que advogamos há mais de 10 anos sabemos que, até quem não advogava na área criminal, quem é um cidadão que mora aqui na São Paulo, que os crimes que ocorriam antes de roubo, de furto de carro, de mão armada, rouba banco, né, que era tão comum a gente ver, né, não está tendo mais isso. Saidinha de banco. Explosão de caixa eletrônica. Explosão, saidinha de banco. Não estão por quê? Porque a disponibilidade do criminoso para colocar uma arma e enfrentar um sistema de segurança pública para tentar subtrair um bem imóvel, ele colocava a vida dele em risco. Mas hoje não. Nasceu uma nova geração de criminosos no âmbito virtual, que é o estelionato. Então, quais são os atrativos para uma pessoa voltada à criminalidade praticar um estelionato? Ele não está expondo a vida dele diretamente para ter um confronto policial. Sim. Né? A pena era de 1 ano, muito baixinha. Regime aberto, semiaberto, prestação de serviço à comunidade. E o retorno financeiro muito alto, porque ele empreende como um negócio também, ele escalona isso. São centrais de telefônicas de todas as áreas. E no campo específico do advogado, eles conseguiram agora criar e aparelhar toda uma organização criminosa para aplicar golpes, colocando o advogado como fundo disso. O que tem acontecido? Os criminosos eles têm acesso aos nossos processos, sim, licitamente e ilicitamente também. Né? Até porque tem dados lá que alguém tem que acessar para eles verem, né? Exatamente, licitamente ou ilicitamente. E, através disso, eles conseguem os contatos do cliente, pegam uma foto nossa, do advogado, né? E entram em contato com esse cliente, falando que muitas vezes ele ganhou o processo, atribui ali o valor da causa, fala que já tem um alvará para ser expedido, fala que precisa fazer uma audiência. E o fundo de tudo isso qual que é? Roubar dados bancários ou conseguir um pagamento antecipado, né? Num Pix. E conseguem. Por quê? Porque o cliente, às vezes, ele é levado na emoção. Do nada, liga, olha, você ganhou R$100 mil. O seu advogado está falando, mas para isso precisamos fazer uma chamada com o juiz, com o promotor, com quem quer que o seja, ou precisamos adiantar algumas custas aqui para o senhor, 6 mil, 10 mil. E o pessoal faz, cai. Então, tem sido o golpe da vez. Então, nós temos que, na contramão disso, tomar algumas medidas preventivas e protetivas para evitar que nossos clientes sejam lesados. Entendi. Como que quem está assistindo aqui, como que a pessoa pode se proteger desse... Eu já vinculei um vídeo, inclusive, nas minhas redes sociais, falando a respeito disso. Mas o que o doutor entende que é uma prevenção aí? Como é que o cliente pode ficar atento para não cair nesses golpes? Vamos lá. Primeiro, tem que ter uma iniciativa do advogado também. Então, eu vou falar o que eu faço, o que a gente tem feito, o que tem sido sugerido para os colegas fazerem. Primeiro, dar publicidade ao golpe, em todas as frentes possíveis. Então, explicar que existe um golpe do falso advogado, que você só entra, você tem que estabelecer um critério de contato com o seu cliente. Nós, advogados, como é que eu vou falar com você? Só vou falar através desse telefone, ou desse aqui. Não vou te mandar mensagens pedindo videochamada sem aparecer, né? Eu não vou te pedir Pix em contas de terceiros, não vou emitir boletos em nome de empresas que não sejam GARs oficiais, né? Então, tem que ter essa relação. E colocar no contrato, qualquer também exclusão de responsabilidade civil, né, por mais que menor que seja, coloque no contrato com o seu cliente. Olha, eu só entro em contato com o senhor através desse telefone. Está tendo golpe do falso advogado. Não faça depósitos, pagamentos fora desses canais aqui oficiais. Tem advogados que estabelecem chaves de segurança com o cliente. Olha, a sua pasta é o número 32. Então, toda vez que eu entrar em contato com o senhor, eu vou te perguntar qual que é o número da sua pasta. E, da mesma forma, o senhor, quando for entrar em contato comigo, fala qual que é o seu código? 32. Então, nós já quebramos um protocolo de segurança, eu já me certifiquei que o senhor tem um número privilegiado. Então, essas medidas, cada um toma de forma unilateral, né, doutora? Sim. Cada um tem os seus meios de precaução. Eu distribuo uma ação hoje, doutor. Eu já ligo para o cliente, seu número de processo é esse, e te mando mensagem no WhatsApp. Ó, nossos números oficiais são esses, e cuidado com o golpe do falso advogado. Então, a comunicação, para mim, eu acho que é o primeiro remédio para evitar que nosso cliente seja lesado. Certo. Posto em redes sociais, constantemente, status do meu WhatsApp, do WhatsApp do escritório e no WhatsApp das mídias sociais também. Então, acho que a comunicação é a primeira... Eu não sei se com os doutores já aconteceu isso, mas em janeiro, inclusive, durante o recesso, eu estava viajando e tal,
E eu já tinha feito essas medidas, mandei mala direta para todos os meus clientes ativos, coloquei nos novos contratos, criei chave de segurança. Então, com os clientes ativos, difícil, eles recebiam as mensagens e me mandavam, aqui eu recebi. E eu falava, bloqueia e denuncia, bloqueia e denuncia. O que eles fizeram? Eles foram nos meus clientes inativos. Foram também nos meus. Eles foram nos inativos. E aí, eu falo inativo cliente que já tinha terminado o processo, feito prestação de contas há 10 anos. E um deles caiu. Porque eles são envolventes. Porque você recebeu, vai ganhar não sei quanto, tá, mas precisa adiantar umas custas. A pessoa tentava entrar em contato com o escritório, nós estávamos em recesso, então só tinha aquela mensagem automática de recesso. Ele foi e fez o pagamento. Fizeram isso comigo na emenda do feriado. Feriado e emenda de feriado que teve em abril. Porque eles já sabiam que se tentasse entrar em contato com você, no feriado você não ia atender. E aí o cliente acaba fazendo... Eu ainda falei com esse cliente, eu falei assim, nossa, mas lembra, eu te paguei esse processo há 10 anos atrás, eu tenho um recibo guardado até hoje, te chamei aqui, fiz prestação de contas, né? Era uma ação de indenização. Ele, mas na hora eu nem pensei, depois que eu fiz, Porque eles vão tudo naquela urgência. O estelionatário, ele sempre coloca esse ponto. Então, quando a pessoa recebe um contato, não, mas precisa ser agora, o advogado dificilmente vai avisar, olha, você precisa pagar custas agora. Tem 5 dias, entendeu? Então, começou com muita urgência, é um sinal de, opa... E o que eu coloquei no meu vídeo lá também é importante. Eu vou perguntar para os doutores aqui, mas provavelmente eu já sei a resposta. O seu número de telefone, quantos anos é o mesmo número, doutora? Nossa, ele tinha até um dígito a menos. Eu estava na faculdade, tem 25 anos que eu tenho o mesmo número de telefone. Raramente, e aí, gente, vocês estão assistindo aqui, raramente advogado muda de número de telefone, porque nós dependemos de indicação e os clientes se renovam quando ele tem uma nova demanda e tal. Não é interessante de forma alguma para o advogado mudar de número de telefone. Não. Está nos cartões, no rodapé das petições, está tudo lá. O meu celular também é o mesmo há mais de 15 anos. Eu fazia faculdade ainda quando o número era o mesmo. E coloquei um 9 a mais também quando saiu. Então eu vejo que esse é um ponto importante. E algumas coisas que a gente precisa saber, o cliente precisa saber. Não vai ter audiência de sábado, não vai ter audiência de feriado. O STF não vai entrar em contato, que nem falaram pro meu cliente que era alguém do STF e tal. Eles mandam até o... Manda bonitinho. Isso não vai acontecer, gente. Quando a esmola demais, eles tentam fazer a mesma coisa. Lembra que antigamente eles clonavam o número de telefone e pediam empréstimo para os pais, falavam que estava precisando. O crime é basicamente o mesmo, né? Só mudou. Culpa, né? Só mudou porque agora eles têm um banco de dados que até então eles não tinham. De você ter o CPF da pessoa, o número do processo. O meu cliente falou, pô, doutor, mas ele sabe o nome da empresa, sabe aqui quando... Lógico que sabe, pegou lá no banco de dados do processo, não tem jeito, vai saber mesmo. E mais um detalhe, eles já estão agora, já ouvi relatos de alguns casos que eles ligam, essas ligações, liga para o advogado fala alô umas 2, 3 vezes, eles gravam a voz e por IA, eles estão criando a voz e aí eles mandam um áudio para o cliente. E aí parece realmente a tua voz. Aí ficam mais convincentes. Oi, fulano, tudo bem e tal? Aqui é a doutora Adri. Você sabe que esses dias foi engraçado, doutor. Eu tenho um cliente também que ele é mais pro lado do criminal do que do trabalhista, mas entraram para ele para tentar dar o golpe do trabalhista. Aí ele falou assim, aí ele me mandou o áudio depois, ele falou, rapaz, você sabe desde quando que eu conheço o Rafa? A gente cresceu junto, você vai querer dar um golpe, mas deu um acelero no cara, o cara parou na hora. Você está atrasando lá de trabalhador? É isso mesmo que você está fazendo? Eu vou te... Vamos seguir, doutor. Quais são as outras dicas que o doutor pode dar para a gente aí? Vamos lá. Primeira coisa, se vítima for, né, de um crime, boletim de ocorrência de forma imediata. E também, doutora, temos um protocolo junto aos bancos agora, que é o MED, né, MED, que você, acionando o seu banco de forma imediata, eles também conseguem rastrear até 1 ou 2 contas depois para tentar congelar aquele... Eu depositei 10 mil na conta de um terceiro. O que os criminosos fazem? Ele pulveriza esse valor para outras contas, porque se a dele for bloqueada, as outras ainda não são. Então, os bancos agora estão com um sistema de segurança que ele consegue ir bloquear 1, 2 ou 3 contas depois, rastrear aquele dinheiro, congelar, mas tem que ser uma medida rápida, né? Sim. Porque se o cara sacou no caixa eletrônico... Porque é muito rápido. É muito rápido. Então, é um protocolo de emergência. Boletim de ocorrência. Outra coisa, ação, por mais que muitas vezes não tenha resultado, eu, como advogado criminal, peguei algumas ações contra o destinatário da conta. E muitas vezes a pessoa de bem, tá, Adma? Em tese.
Pessoas que, de bem que eu falo, não voltada para uma prática criminosa, mas que no momento de necessidade ela emprestava a conta dela para um terceiro. Houve alteração agora também, Houve né? alteração também, que nós vamos falar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre isso. Eu vi esse tempo atrás, zapeando aí numa rede social, anúncios. A pessoa assim, eu preciso de tantas pessoas da conta e tal, e ele pagava 10% de tudo que passasse pela conta. E as pessoas aqui... Aí eu abri os comentários para ver, né? É um negócio aberto para todo mundo. Fui abrir os comentários, um monte de gente se oferecendo. Eu falei, gente, por 10% vai dar para pagar o advogado depois? Não dá. Mas e a corda sobra... Eu já vieram no escritório já esse tipo de pessoa que empresta conta, que depois passam a ser ameaçados também. Eles alugam a conta, né? Outra, no meio criminal, como é que ela vai chegar numa delegacia de polícia e vai também... Ela mora ali na comunidade, tem a pessoa que é os criminosos lá. Ela não vai falar quem foi. Porque também ela levou uma vantagem. Ela combinou. Ela levou. Olha, ninguém dá 10% do que passar na sua conta também. E você não empresta a conta. Não se empresta a conta. Então, a partir do momento que ela emprestou a conta, criminalmente ela agora, nós vamos falar, ela vai ser responsabilizada e... informalmente, perante aquele pacto que ela fez com o criminoso, também ela estava em conluio com ele. Então não tem como falar, eu não sabia, agora é ele que vai assumir. No mínimo, partícipe. Literalmente, ela vai ficar entre a cruz e a espada, ela vai. né? Eu assumo o crime. Agora, chegou para mim um caso de uma pessoa dessa que emprestou a conta e aplicaram um golpe aí a Justiça de Minas, acho que Uberlândia, o juiz criminal já bloqueou a conta dela, na ação criminal mesmo, e tomou uma ação civil também. E eu fui defendê-la no civil, tivemos que fazer um acordo e devolver. Então, para aqueles... E ela não tinha ficado com dinheiro. Não tinha, mas teve que assumir. Mas também não abriu a boca para quem ela mandou. Não podia. Então, e acabou tendo que pagar, né? Então, assim, uma linha de ação é entrar com ação civil contra aquele destinatário, que pode vir a ter um resultado também, uma representação criminal, né? Boletim de ocorrência, representação criminal, para localizar pelo menos esse ponto que recebeu. O que mudou, doutor, na tipificação criminal do estelionato? Aquela pessoa que, em tese, emprestava a conta, não estava tipificado como coautor do crime. Agora está. Agora está. Doutor, dentro dessa linha, quando nós somos vítimas, que nem eu comentei aqui que eu já fui 4 vezes vítima disso, inclusive a minha videomaker aqui, toda vez que eu posto lá, dá risada, fala, mas de novo? É interessante para o advogado também fazer um boletim de ocorrência que está sendo vítima dessa fraude? Também. Para o advogado eu vou falar um pouco mais também. Tá? A OAB está tomando alguma medida, mas eu vou falar em questão de pessoas físicas. Nós já estamos formando uma jurisprudência de que a Meta, WhatsApp, Facebook, né, aqueles que permitem que o criminoso crie uma conta lá no WhatsApp e use sua foto sem verificar de fato quem que é, cometeu uma falha na prestação de serviço. E se essa falha causou um dano para mim, que estão usando a minha imagem de forma indevida, nós estamos entrando com ação contra a Meta e a jurisprudência tem sido no sentido de que ela é responsável que houve uma falha e tem dado indenizações do advogado que foi vítima também. Eu já posso entrar com 4 ações, então. O que eu tenho feito? Que eu também fui vítima. Acho que umas 40. O que eu tenho feito, doutora? Eu tenho formalizado um e-mail na Meta, informando de cara, junto o boletim de ocorrência, junto os prints da conversa que está usando para crime e peço para suspensão imediata daquela conta. Eles não fazem. Eu dou outro print, mostro que após ser notificado deixou lá e aí eu entro com ação. E a jurisprudência paulista, pelo menos, está sendo... Claro que não dá uma indenização para a gente mudar de vida, né? Igual a indenização americana. Mas supre um pouquinho da raiva, né? Dá para fazer o churrasco do final do ano, tá bom. 10 mil, 5 mil, eu vi. E aí você força também essas empresas a começarem a tomar alguma medida, né? Porque você vê, antigamente qualquer um chegava lá na tua foto do WhatsApp e printava a foto. Hoje você já não consegue mais, mas eles estão pegando as fotos da gente das redes sociais. Exato. Sim. Mas olha que impressionante. Eles são tão bons em fazer isso hoje em dia, porque assim, eu entrei com uma ação para uma senhora e eu tratei só com o filho dela. E eu não tenho o número dela como advogado. Eu tratei direto com o filho. E eles conseguiram o número dela e entraram em contato diretamente com ela. Aí o rapaz falou, você que entrou em contato com a minha mãe? Eu falei, mas eu não tenho nem o número da sua mãe. Todo o contato que nós fizemos foi ele foi lá na casa dela, fez a chamada de vídeo, tudo pelo número dela. E mesmo assim eles conseguiram o telefone dela. Então, é aquilo que a gente está falando. É um grupo de criminosos que não é aquele criminoso habitual que nós conhecíamos de 20 anos atrás. São pessoas estudadas, esclarecidas, que têm conhecimento, né? Temos até aquele filme lá, o Prenda-me se for capaz, Sim. Que o FBI pegou um cara que falsificava, né, cheques, alguma coisa assim, e trouxe ele
para cá, do outro lado da mesa. Por quê? Porque sabe que são pessoas qualificadas. E eles não têm medo. Teve um cliente meu que ele é bem esclarecido mesmo, assim que surgiu, ele falou, Rafa, estão tentando se passar por você aqui e tal. Aí ele falou pro cara, você não vai me pegar. Ele falou, você quase caiu, pô. Olha só. Desse jeito. Eles são bons, Não, são insistentes, né? Então, são pessoas qualificadas que estão do outro lado, com o aparato, com informação, com os dados do processo. Claro que nós, como advogados, quando pegamos aquela conversa e vemos os ofícios, os brasões que eles usam, os termos técnicos, a gente já vê de cara que é Sim, igual. é tosco, né? É absurdo. Ó, o STF com o símbolo do TJ São Paulo, um alvará da Justiça do Trabalho com o símbolo do... Coisas que não fazem tecnicamente sentido. Mas para um leigo, aquele brasão ali da Justiça Federal, para ele já é algo que chancela, né, a legalidade do golpe, a aparência do golpe. Tá tudo certinho, meu nome tá certinho, manda a procuração que ele assinou no seu escritório. Então, a aparência do golpe ela é muito boa. Então, a forma de combatermos, assim, de prevenirmos é publicidade, contato com nossos clientes. Você sabe que tem advogado sendo vítima de uma outra forma, né? Porque eu conversando com um colega da segurança também, e ele falou que já pegaram alguns casos. Eu falei, por quê? Para entrar no processo e baixar no processo inteiro, alguém tem que ter colocado a tua OAB, o teu cadastro ali, certo? Por mais que em alguns sistemas a gente veja quem acessou, em outros não, mas alguém tem que ter colocado a tua OAB. Ele falou assim, eu falei, então esses advogados são criminosos também. Ele falou, nem sempre. Eles estão pegando jovens advogados, recém-formados, passou na OAB e tal, tem o certificado, mas não tem quase serviço. Não, eu vou te pagar um salário de R$5.000 por mês para você trabalhar aqui no meu escritório. Existe um escritório, porque são aquelas centrais imensas, e o pessoal trabalhando no telemarketing. Olha, e você deixa teu certificado digital aqui, a gente faz as petições e protocola, não tem problema, você pode trabalhar da tua casa. E eles até fazem algumas petições, algumas coisinhas mesmo, só que eles ficam com o certificado daquele advogado na mão e a senha. Aí eles acessam todos os processos. E já teve advogado sendo responsabilizado, respondendo criminalmente e caiu absolutamente de gaiato. Como você deixa o teu... Ingenuidade, você deixa o teu certificado digital na mão do terceiro? Mas aconteceu e muito isso daí. No mínimo ele vai ter que se explicar, né? Vai ser chamado lá para prestar um depoimento e falar, olha, você acessou esse processo. Para quê? Não foi eu, foi o fulano. Pô, mas como você deixou, né? É uma autenticidade. Está certificado que o senhor que entrou aqui. Até que você me apresente um fato modificativo, impeditivo aqui... Uma amiga de São Bernardo, ela fez esse trabalho aí. Ela teve vários clientes que receberam as ligações no mesmo dia. Ela pegou, acho que mais de 10. Ela pegou todos os números de processo, entrou, federal, né? Ela só trabalha com federal. Foi olhar lá, todos tinham sido o mesmo advogado que tinha acessado. E assim, ele acessava, 15 minutos depois o cliente recebeu as ligações. Ela fez um dossiê, ela juntou tudo isso e levou à delegacia. Não sei o que aconteceu, mas ali a investigação estava feita, né? Tinha o acesso do advogado, 15 minutos depois as ligações ou as mensagens para os clientes dela. Doutor, nesses casos, você acha que a tipificação está correta de estelionato nesse tipo de ação? Eu entendo que não. Formação de quadrilha, não tem outras coisas que a gente pode... Eu entendo que não, porque não é um ato isolado. Estelionato é aquele que obtém uma vantagem mediante induzir alguém a erro. Uma ação isolada, né? Mas o que nós temos aqui é uma ação orquestrada, com divisão de tarefas, com todo um aparato. Então, ao meu ver, ele beira mais a uma associação criminosa, uma organização criminosa, e é nesse sentido que a OAB está seguindo. Tá? Então, a OAB tem uma queixa-crime perante a Polícia Federal, pedindo investigação sobre isso. Essa queixa-crime é municiada com formulários que está no site da OAB São Paulo, falando pela OAB São Paulo, que a gente atua aqui. A OAB São Paulo, qualquer advogado que foi vítima de usar a sua imagem para aplicar esse golpe, ele deve acessar esse formulário, preencher as informações, porque ela vai municiar a força-tarefa da OAB para destinar isso para as delegacias competentes. Então, existe uma queixa-crime na Polícia Federal que trabalha junto com o braço da Delegacia Cibernética do DEIC, que é um crime, né, no âmbito virtual, para apurar, investigar e encontrar aqueles que estão cometendo esses crimes. E tem obtido êxito. É claro que é um crime que ele está com muita ação no território nacional, mas tem sido feitas prisões pontuais, estão sendo feitos esclarecimentos de centrais criminosas, né? Estão tendo um combate dentro daquilo que nós temos de resposta para não ficar inerte, para não achar que está sendo... Porque
se está acontecendo isso que a doutora Adama comentou, deles usarem até pessoas leigas, ou profissionais recém-formados para usar a assinatura digital para acessar, né, para usar o token, para usar todo esse tipo de coisa. As medidas que eu vi agora, essa semana, eu vi que uma das medidas era para ter acesso aos processos, precisaria entrar com o Gov. Não vai surtir o efeito esperado, então, né? Então, doutor, por que não? Porque hoje nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, o EPROC. O EPROC tem uma autentificação em 2 fatores. Né? A Justiça Federal, eu acesso com certificado digital. Eu acho que o certificado é mais seguro do que o Gov. É mais seguro. Então, o certificado digital da pessoa está ali. Então, assim, vamos lá. Vamos ser realistas aqui. Não é o que ocorre com a imensa maioria dos servidores, com os advogados, que são pessoas que trabalham também, doutora. Mas, como toda classe, como toda profissão, tem aqueles também que podem estar envolvidos de forma dolosa. Sim. Tanto servidores, por quê? Um acesso a um processo no PJE, né, na Justiça Federal, é só para ter acesso às informações lá dentro dos documentos. Só advogado do servidor. O advogado do servidor. Então, se ele acessou, existe um rastro de quem acessou. Espera aí. Você acessou dolosamente, culposamente, ou alguém pegou e clonou seu certificado? Então, existe um rastro ali. E isso o OAB também não vai ser conivente, né? E temos advogados já envolvidos, doutora, que estão sendo investigados, que estão sendo ouvidos. Temos servidores e temos aqueles que também são laranjas, que acreditaram que estavam trabalhando para um escritório. Então, as apurações, é um golpe novo, recente, mas não tem nenhuma linha de autoria descartada. Porque você pega... Desculpa. O EPROC, você distribui um processo hoje no EPROC, quando ele é segredo de justiça, por exemplo, a chave já sai lá para você. Você tem acesso à chave. E aí, se você destinar essa chave para o seu cliente, o acesso dele vai ser pessoal também com aquela chave e tal. O caminho dos processos quando são segredos de justiça, que tem a senha para acompanhar, eu, pelo menos, não tive nenhum caso de processo que era segredo de justiça que veio a ser vítima desse golpe. Podia ser um caminho para a gente adotar a senha para os processos? Pode, mas aí cai naquela da publicidade do processo. O processo é público. Teria que mudar o CPC, tudo. Temos que mudar a legislação. Então, o processo não vai ser mais público, ele vai ser exclusivo para profissionais habilitados nos autos, assim como é um... E as partes. E as partes. Aí sim. Mas eu acho isso complicado. Isso daí seria uma dificuldade para a advocacia também. Pesquisar jurisprudência. Pesquisar jurisprudência. Quantas vezes você entra para ver, se eu tenho um processo, eu faço uso capião muito, né? Então eu entro lá para ver, eu vou fazer um processo de uso capião contra fulano. Vejo lá, eu acho os endereços... Então, e o processo é público. Se o processo físico a gente não ia lá no balcão e podia consultar, então eu acho que tem que fortalecer esse rastro de quem, se você ia olhar um processo no balcão, ficava lá anotado quem tinha que olhar. Então, esse rastro que tem que fortalecer. Voltando aqui, tem uma subnotificação desses processos, até os próprios advogados, né? Porque nós aqui em Mauá, nós tentamos, até através do Dr. Bertoni, esse mesmo trabalho que a seccional está fazendo, a gente conseguiu aqui na delegacia para fazer a âmbito municipal. Falou, reúne os casos e traz que a gente vai instaurar um processo, um inquérito de organização criminosa. Só que a notificação é mínima. O colega fala, eu já recebi, aconteceu 10 vezes, 20 vezes, e a gente pediu, chegou 3, 4 casos pra gente. Na seccional também está chegando subnotificado isso, certo? Tá. Mas... Faz um alerta para o pessoal, o que os advogados precisam fazer, a importância dos advogados levarem, dá trabalho, mas levar essas denúncias para lá. Dá. 2 coisas que nós, profissionais de direito, temos que fazer. Primeiro, seu cliente te informou que foi vítima de um golpe. Pede o print, pede a informação. Se ele foi vítima de até ter uma perca patrimonial, de ter feito o pagamento, é algo mais grave. Mas se mesmo aquele que só chamou, notifica, printa, entra no site da OAB e só coloca lá, preenche formulário. Porque essa base de dados que vai municiar toda a força-tarefa. Existe uma força-tarefa lá, mas ela precisa ser acionada, ela precisa ser municiada com o máximo. Porque, igual a doutora falou, se eu acesso o PJE, vai estar lá o OAB de quem acessou. Que hora que acessou. Se esse mesmo cara acessou inúmeros processos, eu vou pegar ele. Né? Vem cá, me explica, o que está acontecendo? E a gente começa a enfraquecer essa organização. Começa a enfraquecer. Então, por quê?
Porque é um crime que ele deixa rastro. Mas nós precisamos levar esse material para seccional, para essa força-tarefa. A OAB, por sua vez, também, ela está indo para cima das operadoras de telefonia. Existe uma ação civil pública contra a Meta, contra a Anatel, contra as operadoras, Vivo, todas elas. Para quê? Para que se eu comprei um chip da Vivo, a Vivo tem que certificar. Doutora Arima, a senhora comprou, está aqui seu RG, está aqui seu CPF, e eu vou autorizar a ligar no seu nome porque eu sei que a senhora é a pessoa. Mas eles estavam liberando chip sem aquela cautela de quem que é o consumidor. Não sei se é disso. Aquele dia eu comentei com a doutora Adama que eu arrumei outro número de telefone para mim, para ser meu número pessoal, por nossas questões da atividade de advocacia mesmo. E eu fiquei em quarentena. Eles me deixaram 48 horas em quarentena no WhatsApp, na Meta, para falar para ter certeza que não era fraude, que alguém precisava mandar mensagem para mim para que eu pudesse responder. Não sei se já é alguma medida que eles estão tomando quando coincide CPF ou o nome é muito parecido ali para poder fazer esse tipo de coisa. Mas já. também, depois de 48 horas, liberou e... Liberou. Se fosse um Ele espera, né? Ele espera. Mas são medidas assim que a prevenção dos crimes virtuais de cada empresa dessa, nós estamos falando de multinacionais, uma Meta, né? Facebook, Sim. Instagram, então eles têm condições, eles têm um aparato de contra-golpe, vamos dizer assim, né? Para prevenir fraudes eletrônicas. E dentro do direito brasileiro é uma relação de consumo. Sim. Né? É uma relação de consumo. E eles são responsáveis pelo risco do negócio. Se alguém está utilizando de uma plataforma de forma clandestina e ela está sendo conivente, da mesma forma que os bancos também, se não tomam as cautelas necessárias nos crimes virtuais, está até simulado já isso aí, eles também têm que ser responsabilizados. Por quê? Porque é a primeira barreira que nós temos. Se estão usando o WhatsApp para aplicar golpe e a Meta, ela previne, ela seleciona, ela identifica quem de fato está fazendo, ela fez a parte dela. Assim como nos estádios, né? Cometeu um crime no estádio lá, se o clube não descobrir quem que é o torcedor, o clube vai ser punido. Por isso que eles monitoram, tem reconhecimento facial, tem tudo, e hoje nós não temos tanto problema quanto a isso. Então, Meta, olha, é o seguinte, se você falar para mim quem que usou esse WhatsApp para fazer o crime e me identificar com segurança, você não tem problema. Se não, a responsabilidade é sua. É por aí que nós temos. E é aí que a OAB está indo. Está em ação civil pública direto contra eles para exigir que eles tenham essa cautela. E a jurisprudência bandeirante aqui está no sentido de que é uma falha na prestação de serviço. Então, eu não hesito, doutora. Eu estou com 4 ações prontas para distribuir, fundada em jurisprudência, por ter usado a minha foto. Isso aí. Continuar assim, cada um. Eu vou nessa também. Eu também vou nessa. Eu vou nessa também. A gente compartilha, mano. Antigamente tinha, né? A gente compartilha como quer. Você tem um modelo? Antigamente não, acho que ainda tem, ó. Não, a gente compartilha. Porque eu pesquisei, a jurisprudência está sendo criada nesse sentido. Por quê? Porque envolve muita gente, né? Um modelo que eu encontrei foi um advogado, e nessas páginas que a gente segue, de direito, news, tal, essas coisas, ele falou, eu cansei. Eu já ganhei uma ação aqui, ó. Quem quiser, tá aqui, o banco de dados tá aqui, a petição tá aqui, só vir junto, que é pra gente acabar com tudo isso. Porque quanto mais você... Então, no teu caso, você tá entrando contra as operadoras. Contra a Meta. Contra a Meta. Do WhatsApp. Ah, tá, contra o WhatsApp. A Meta, eu acho que ela cuida agora do WhatsApp. Então, o que eu faço? Qual que é o caminho que eu pesquisei na jurisprudência pra gente já seguir aqui? Não precisa inventar roda, né? Sim. Vamos ser humildes aqui, não precisa inventar roda. O que eu vi? Jurisprudência tá no sentido de quê? O advogado notificou a Meta da irregularidade? Notificou. Mandou um print para ela? Mandou. Ela se manteve omissa por um lapso temporal? Como é que eu vou provar a omissão? Daqui 5 dias eu vou lá entrar na conta do cara e vou mostrar que ele está com foto de outro advogado. Está ativo aplicando o golpe. Se manteve omissa, então, cara, você é responsável. É o mesmo número com foto de outro. Com outro, foto de outro. Então ele vira. Mas, ou seja, eu notifiquei, qual que é a providência imediata? Vê se isso é verdade. Sim. Vê se aquele cara não tomou providência. Então você vai responsabilizar. Caráter punitivo e pedagógico da indenização civil. E aí que a jurisprudência tem ido. Queria que fosse 100 mil, que aí talvez doeria um pouco mais, 200. Mas 10, né, doutor? Paga o churrasco, né? Paga o churrasco. Se for um volume imenso, já pensou, todos esses advogados que estão sendo vítimas, cada um entrar com 4 ações... Sim. Só no ABC nós somos 25 mil advogados. Acho que não tem nenhum que não foi vítima disso. Colapsar o judiciário. Eles vão resolver.
Indo além, aquele que foi lesado pedir a reparação do dano. Exato. Não moral, material. Doutora, tivemos casos aí de cliente que perdeu 60 mil, 100 mil reais. Não, Né? 100 mil reais. Não são um e não são dois. Não são fatos isolados. Tem muita gente que perdeu muita grana aqui na nossa comarca. Chegou para mim já. Mas, né, responsabilizar o estelionatário civilmente às vezes é difícil. Mas as operadoras que foram coniventes e omissas e não tomaram as cautelas necessárias, eu acho que esse é um caminho. Foram um instrumento do golpe. Foi um instrumento, foi ferramenta. Então, Isso aí, gente. Só posso agradecê-los pela presença, pelo conteúdo. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora, por Já saímos vir. com um novo nicho de ação. Já saímos com um novo nível de ação. se quiser contratar, Eu contrato, doutor. Eu pago seus 30% com o então não maior vai falar prazer. igual cliente. Doutor, 50%, meio que você ganha na racha. 30, gente. Doutor, obrigado. Para quem quiser te encontrar, para quem quiser ter acesso ao seu conteúdo, quais são as suas redes sociais? Pode falar olhando para a câmera, lá, fica à Vamos lá, vontade. pessoal, tudo bem? Foi um prazer participar aqui do Dr. Adrian com o Dr. Rafael. Foi uma honra estar aqui com vocês. Minha rede social é Bertoni com Y, ADV. Então, tanto no Facebook como no Instagram. Tem no TikTok também. Então, a gente sempre posta algum conteúdo. Tá fazendo dancinha no TikTok, não, né, Não, doutor? ainda não, porque eu não sei dançar. Se eu soubesse. Tá que nem eu, não danço porque eu não sei dançar. Mas assim, um conteúdo de informação, de dicas práticas, de alertas, né? Uma publicidade que eu acho interessante, eu sempre estou postando lá. Muito obrigado. Doutora Adrian, mais uma vez, as suas redes, para quem quiser te acompanhar. adrimagalvano.adv. Tô lá também, não danço, mas procuro. Eu tenho compartilhado muito os eventos da UAB, as coisas da UAB, então, para os advogados e para a população. A gente sempre coloca alerta também e tal. Então, hoje minha rede, quase eu não tenho feito mais conteúdo informativo, porque eu tenho dado muito ênfase nessa parte aí dos eventos da UAB e tal, institucional. Mas vai ser um prazer ter vocês lá. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelo seu tempo, que eu imagino que seja escasso. Obrigado por vocês terem vindo aqui. E eu espero de coração que esse programa tenha ajudado vocês que estão assistindo a tentar ao máximo minimizar os riscos e prevenção, gente. Prevenção para não cair nesse tipo de golpe. Então, se você acompanhou até o final aqui, não deixe de compartilhar. Você que tem processo, você que sabe quem tem um processo, compartilhe esse programa com quem tem processo, com quem é cliente, né, que trabalha com advogados aí, para que eles possam estar municiados de mais informações para não cair nesse tipo de golpe. E lembrando o que foi passado aqui, se você caiu nesse tipo de golpe, não deixe de entrar em contato com o seu advogado, não deixe de fazer o boletim de ocorrência e não deixe de mandar os prints dessas conversas também, que vão ser muito úteis, né, para que possa solucionar da melhor maneira possível. Obrigado a cada um que nos acompanha e nós também estamos no YouTube, Instagram, Spotify e também no TikTok. Júris Negócios, só procurar lá a exceção do Instagram que é Dr. Rafael Júnior Oliveira. Até mais e até o próximo programa.